para falar do nosso tema de hoje, que é aí o aumento do risco de infartos no período do inverno, vamos receber o cardiologista, Dr. José Fortes. Muito obrigada pela tua presença, doutor. Eu que agradeço, Fabiana, é um prazer estar aqui com a sua audiência. Olha, a gente tá vendo aí, realmente é meu primeiro inverno aqui em Curitiba e eu estou assustada com essa queda brusca de temperatura, doutor. Isso é algo que realmente é prejudicial para a saúde e aquelas pessoas que já têm ali ou um tratamento de hipertensão ou até mesmo os diabéticos que também cuidam, tem essa parte da circulação um pouco mais delicada e que inspira cuidados, eles acabam sofrendo um pouco mais com essas quedas e aumentos de temperatura tão bruscamente, né? Exatamente, a queda brusca da temperatura é o principal fator que aumenta o risco de eventos cardiovasculares nessa época do ano. Nosso corpo está adaptado a uma determinada temperatura. Nós estamos ali levando o nosso dia com uma variação de 5 a 6 graus na maior parte dos dias. Sim, né? sim. Alguns dias vai a 10, mas uma queda, como a gente conversou, né, de 15 Muita graus, coisa. nossos vasos sanguíneos não estão preparados. Eles demoram mais para se adaptarem, Demoram. né? E é isso? Bem isso. A mão de qualquer um de nós aqui está gelada, não está? Ai, tá. Por que isso está acontecendo? Porque os nossos vasos sanguíneos, principalmente da pele, estão se contraindo, tirando o sangue das extremidades e levando o sangue para os órgãos nobres. Coração, pulmões, rins e cérebro. E isso é algo natural, é fisiológico. Sim. Quanto maior a queda de temperatura, maior essa reação do corpo, de tirar o sangue da pele, deixar nossas extremidades frias para levar a temperatura, que é o normal 36 graus, para esses órgãos. Como se ele fosse o nosso organismo tão perfeito, né? Ele é tão perfeito que ele se autoprotege, né? Como o senhor disse, os órgãos nobres que precisam estar trabalhando o tempo inteiro, eles não podem. Então, vamos dizer assim, tiver que sacrificar alguma coisa, vamos ali primeiro para a pele, fica geladinho, mas ali manter a circulação, que é o mais importante para a sobrevida, né? Exato. E esse processo é tão dinâmico que o contrário também existe. Quando está muito calor, Sim. nós ficamos vermelhos, nós ficamos mais inchados nas Verdade. extremidades. Para o líquido sair, a gente sua para perder calor. Então, esse processo ocorre todo momento no nosso organismo. Porém, quando a temperatura é muito alta, a constrição dos vasos não ocorre só na pele. Pode ocorrer constrição dos vasos sanguíneos no coração. E se você já tem uma doença cardíaca, se você já tem uma doença dos vasos sanguíneos, isso pode ocasionar um infarto do coração, algo que é extremamente grave e ocorre muito mais frequente nessa época do ano. Isso vocês podem perceber, então, o senhor no consultório, que o senhor atende, nos hospitais, é perceptível por vocês cardiologistas que tem esse aumento agora, na época do inverno, desses casos, até mesmo cirurgias, de procedimentos ali, que vocês têm que intervir porque aquelas pessoas estão ali a risco iminente de um infarto ou até mesmo já infartadas? Sim, a gente, nessa época do ano, do inverno, a gente frequentemente vê um aumento nas estatísticas de infarto e AVC. O mecanismo principal é esse, a dinâmica dos vasos sanguíneos que existem no nosso organismo. A pessoa sai desagasalhada, sai sem toda a proteção necessária, faz muita vasoconstrição, faz tanta vasoconstrição que já tem uma doença ali no coração que é assintomática. Sim. Mas na hora que faz uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos do coração, aquilo ali aparece como uma angina. E o que é angina? É a dor do coração. É a dor quando os vasos sanguíneos se contraem, falta sangue em parte do coração e você tem a dor do peito. Isso já é bem antigo que já é descrito. Sim. Já nos anos 20 do século passado, do século 20, já havia descrição de pessoas que saíam na rua durante o inverno e começavam a ter angina. A partir daí foi se desenvolvendo todas as pesquisas que mostraram essa dinâmica dos vasos sanguíneos. Exatamente, doutor. E que pessoas, né, que a gente tem que estar mais atento? Porque a gente sabe que as pessoas elas têm já sempre alguma coisa, um sintoma aqui, uma coisinha ali, que já pode estar ali, já mostrando, dando sinais, alertas. Olha, alguma coisa precisa ser feita, você precisa procurar. E como eu sempre falo, né, os homens são os mais problemáticos para procurar médicos. É impressionante como os homens, eles teimam, não preciso de nada. Sente uma dorzinha aqui, sente uma dorzinha ali. Não é nada, é uma bobagem. E às vezes um
uma procura do médico com antecipação prévia, sempre os cuidados ali, pode evitar um problema maior, né, doutor? Exatamente, a população masculina, os homens são os mais frágeis, entre aspas, né? A mulher seria o sexo frágil, mas quando a gente fala doença cardiovascular, os homens são mais frágeis mesmo. Primeiro porque se cuidam menos e porque existem questões hormonais que interferem nesse processo de aterosclerose. Então, os homens, na média, têm doença cardíaca 10 anos antes que as mulheres. Então, se é para você ter um infarto do coração com 50 anos, se você for homem, a mulher vai ter com 60, com os mesmos hábitos e as mesmas doenças. Outro fator muito importante que é mais predominante na população masculina é o uso do cigarro. E o cigarro, ele interfere muito nesse processo de vasoconstrição dos vasos. Então, o fumante, ele tende a ter o dobro de infarto do coração quando existe o frio em relação ao não fumante. Esse também é outro fator bem clássico, né? As mulheres, elas tendem a ter esse tipo de problema no coração, de vasoconstrição dos vasos sanguíneos durante o inverno, após a menopausa. Antes da menopausa, é mais equilibrado esse processo, os vasos sanguíneos conseguem se equilibrar melhor. Depois da falta dos hormônios femininos, as mulheres começam a ter um padrão mais masculino de vasoconstrição dos vasos sanguíneos. Isso depois ali da menopausa, aí inverte, né, doutor? Estou errada? As mulheres têm mais problema cardiológico do que os homens? Não é que inverte, elas perdem a proteção dos hormônios que elas estavam produzindo. E daí acaba aumentando mais, porque está tudo preparadinho ali para ser desencadeado o problema. Exato. Só que os hormônios femininos estão protegendo. Né? A hora que eles somem, tudo aquilo que viria desencadear uma doença cardíaca aflora nesse momento. Então é tão preciso aí todas as mulheres, né, que já estão aí perto da menopausa ou já também se cuidar. Muitas mulheres que cuidam também, né, do marido e às vezes do filho e também esquece de cuidar da própria saúde. E a alimentação, doutor? Tem alguma recomendação para a gente poder cuidar também do nosso organismo? Nesses dias mais frios, ajudar também a regular de uma forma aí natural através da alimentação? Sem dúvida. Nessa época do ano, por causa do frio, a tendência da gente se alimentar com comidas mais saborosas, gordurosas e pesadas. Mas esse mecanismo que eu expliquei desde o começo de vasoconstrição também ocorre no nosso aparelho digestivo. Para nós fazermos a digestão dos alimentos, precisa que mais sangue vá para o estômago, para o intestino e para o fígado. Se está faltando aqui em cima, sangue vai ser direcionado para essa região e quanto mais gorduroso e pesado o alimento, mais sangue vai ser desviado para cá. Então você vê como o nosso organismo ele fica desviando sangue de uma hora para outra para cada lugar. Quando ele vai fazer uma prova ou a gente tem que fazer um exercício mental muito intenso, vai mais sangue para o cérebro. Quando a gente se alimenta, vai mais sangue para o intestino e para o estômago. Então, quando está frio, o sangue foge daqui, vai para o coração, mas acaba, se você comendo alimentos muito gordurosos e pesados, fugindo do coração e indo para a digestão. Então, se você se alimentar com alimentos muito pesados, você também tem um risco maior de ter um infarto nessa época. Olha isso, então são aí dicas muito importantes, né? Mas Curitiba, né? Essas quedas tão bruscas, eu acho que a gente tem que deixar um alerta, principalmente para todas as pessoas. Porque tem algumas que têm a teimosia de não sair com agasalho suficiente. Como o senhor já disse, as pessoas são um pouco teimosas nesse sentido. Não precisa de tanta blusa, não precisa de tanto agasalho, mas é necessário, né, doutor? Tudo isso pode ser evitado agasalhando, se alimentando bem, fazendo ali sempre as consultas, né, de rotina, tomando os medicamentos que os médicos passam, fazendo com que tudo esteja ali, ó, reguladinho, certinho, colaborando com uma boa saúde. Curitiba é uma das cidades do país onde existe a maior incidência de infarto do coração. Não digo Curitiba, mas o estado do Paraná, os estados da região sul. E um dos fatores é esse, o excesso de frio é um dos fatores. Nós também somos uma população mais desenvolvida economicamente e acabamos fazendo menos exercício e comendo mais. Então,
principalmente os estados do sul, que têm essas ondas de frio intensas, acabam sendo locais onde existem maior incidência da doença cardíaca. Precisamos cuidar. Dr. José Fortes, cardiologista, muito obrigada pela tua presença, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço o convite imensamente e peço à população que se cuide nessa época. Esses frios extremos que ocorrem, como está ocorrendo hoje, são um grande gatilho de doenças cardiovasculares. Se protejam, fiquem em casa se necessário e se alimentem bem e façam exercício. O exercício também ajuda essa dinâmica dos vasos. Ótimo, doutor. Muito obrigada pela tua presença e cuide da sua saúde, assim como o doutor José Fortes já recomendou. Faça bom uso aí do seu coração. Por toda a vida, a sua família precisa de você. Então, cuide daquilo que é o mais precioso para que você possa viver muitos anos em felicidade.